Bom dia, meu nome é Jéssica Caroline Pereira de Queiroz, sou aluna de graduação da Faculdade de Odontologia e vou apresentar o meu trabalho sobre a elaboração de material educativo digital sobre a importância da vacina contra o HPV em crianças e adolescentes, que foi orientado pela professora Michele Agostini com a colaboração dos demais colegas. O câncer de cabeça e pescoço é o sexto câncer mais comum por incidência no mundo, acomete mais de 830 mil indivíduos e mais de 430 mil pacientes morrem desta doença a cada ano. O tipo de câncer de cabeça e pescoço mais comum é o carcinoma espinocelular, também denominado carcinoma de células escamosas ou epidermoide, ou SEC, o qual corresponde a mais de 90% dos casos de câncer que atingem a cabeça e o pescoço, podendo atingir vários sítios anatômicos, como os lábios, a cavidade oral, a orofaringe, a laringe, a hipofaringe e a nasofaringe. Os fatores etiológicos do SEC de cabeça e pescoço são distintos, dependendo de cada localização do tumor. Por exemplo, os tumores da boca e laringe estão associados principalmente ao uso crônico do tabaco e do álcool. O EBV está associado ao carcinoma de nasofaringe e o HPV principalmente para os tumores de orofaringe. A exposição prolongada ao sol está associada ao SEC de lábio, que apresenta um prognóstico um pouco melhor em relação aos outros sítios. No geral, esta doença acomete mais homens entre a quinta e a sétima década de vida. Em relação ao câncer de orofaringe e boca, as áreas de maior interesse para o cirurgião dentista são os lábios, a cavidade bucal e a orofaringe, porque todas estas estruturas anatômicas se encontram no campo de atuação do dentista. Aqui nós temos uma pesquisa do INCA que mostrou que o câncer de boca é o quinto tipo de câncer mais comum em homens e a maioria dos casos são diagnosticados em estágio avançado. Por isso, o tratamento é complexo, de alto custo e maior tempo de internação, porque a doença apresenta alta morbidade e mortalidade e grande impacto na qualidade de vida. Agora vamos abordar o SEC de orofaringe associado ao HPV. O papilomavírus humano é um vírus DNA da família Papillomaviridae, tem tropismo pelo epitélio pavimentoso, podendo infectar pele ou mucosa. A infecção na mucosa pode atingir a região anogenital, trato aéreo digestivo, além de outros sítios. Existem mais de 130 tipos de HPV e mais de 30 tipos infectam a mucosa oral. Causam diferentes tipos de lesões, algumas benignas e também o câncer. A transmissão do vírus HPV se dá por meio do contato direto com a pele ou mucosa infectada, através do contato sexual ou não sexual, contato pessoal, transferência pela saliva, autoinoculação, aleitamento materno, transmissão perinatal ou pré-natal. Esse trabalho mostrou que o uso de preservativo diminuiu bastante a contaminação pelo vírus HPV. Portanto, o uso de preservativo deve ser indicado não apenas durante o sexo genital, mas também durante o sexo orogenital. Em relação ao carcinoma de orofaringe, os trabalhos mostram que 1/3 dos carcinomas de orofaringe no mundo estão associados ao HPV. Os vírus de HPV 16 e 18, que são os considerados de alto risco, são os mais frequentemente associados ao carcinoma de orofaringe, e há mais de 29 mil casos por ano. Há uma maior incidência do carcinoma de orofaringe e HPV positivo nos países desenvolvidos do que nos menos desenvolvidos. Na América do Norte e na Europa, tem os maiores números de casos. E no Brasil, os estudos ainda são escassos. Este é um artigo clássico que evidencia uma mudança no perfil do paciente acometido pelo tumor de orofaringe associado ao HPV durante os últimos anos nos Estados Unidos. Anteriormente, eram afetados homens tabagistas e etilistas de uma faixa etária maior e começou-se a observar uma maior frequência dessa doença em homens brancos, mais jovens e não tabagistas de classe social mais alta, ou seja, há um perfil epidemiológico diferente. Um exemplo, temos aqui o ator Michael Douglas, que foi acometido pela doença. Em relação aos tumores de HPV negativo, os tumores de HPV positivo apresentam um padrão histológico diferente, não queratinizante. São primários pequenos, já com metástase, tendo um melhor prognóstico e respondem melhor à quimio e à rádio.
Aqui nós observamos um caso de um paciente de 71 anos, atendido no serviço de estomatologia da Faculdade de Odontologia, que negava tabagismo e etilismo e apresentou uma lesão exofítica de superfície ulcerada na região amidaliana esquerda. A análise histopatológica percebe-se que é um carcinoma não queratinizante que sugeriu associação com o HPV. Uma das formas de prevenir o câncer de orofaringe associado ao HPV é a vacinação contra o HPV, que além de proteger o indivíduo do desenvolvimento do câncer de orofaringe, também protege para outros tipos de câncer associados a esse vírus, como os de colo de útero, ânus, pênis e vulva. Existem vários tipos de vacina contra HPV, como por exemplo a Gardasil 9, que é utilizado nos Estados Unidos e abrange mais de 5 tipos de vírus HPV, e pesquisas mostraram que a taxa de infecção caiu bastante depois da vacinação, que foi de 11,5% para 5,1%. Já no Brasil, existem duas vacinas contra o HPV. A bivalente, que só cobre o HPV 16 e 18, e a quadrivalente, que cobre os tipos 6, 11, 16 e 18. A vacina quadrivalente, que provou ser eficaz e segura, foi introduzida no Programa Nacional de Imunização, PNI, para meninas entre 9 e 14 anos e para meninos entre 11 e 14 anos. O esquema compreende a aplicação de 2 doses da vacina. E os dados do PNI apontam uma baixa adesão, principalmente nos meninos. Portanto, mais esforços devem ser feitos para educar pais e crianças e adolescentes sobre a infecção por HPV e as suas implicações para a saúde de homens e mulheres. Esse trabalho fornece evidências fundamentais para o potencial das mídias sociais para ter um impacto significativo na conscientização, no conhecimento, atitudes e comportamentos de alguns indivíduos relacionados ao HPV e à vacinação contra o HPV. Já esse estudo mostra que profissionais de saúde tinham dificuldade para falar com seus pacientes sobre o HPV e a vacinação, e que intervenções com palestras educacionais sobre o HPV para esses dentistas foram eficazes em aumentar o conhecimento deles, lhes dando um maior nível de conforto em relação a educar seus pacientes sobre a importância da vacinação contra o HPV. Então, o objetivo foi desenvolver um material educativo para a mídia digital direcionado aos responsáveis por crianças e adolescentes sobre a importância da vacina contra HPV, com o intuito de colaborar para o aumento da adesão à vacina no Brasil e a diminuição de futuros casos de câncer associado ao HPV. Então, o vídeo de aproximadamente 2 minutos será elaborado pelo software Pontal, incluindo ilustrações e informações sobre o assunto, e será distribuído para o público-alvo através das mídias digitais. Após a pesquisa na literatura, o vídeo está em fase de construção, no qual serão abordadas perguntas e respostas curtas e diretas. As perguntas seriam: qual a importância de vacinar as crianças contra o HPV? Você sabia que a vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS? Qual é a relação entre HPV e câncer? Como é transmitido? Quem pode ser vacinado contra HPV? Qual a faixa etária? E após seriam abordadas as respostas. Concluo assim a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui estão as referências. Gratidão.